Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão. Aqui recebemos os melhores e os maiores de Indaiatuba em todos os segmentos, prestação de serviços, ou seja, aqueles que fazem a diferença em nossa cidade estão aqui no estúdio do jornal Mais Expressão. Hoje eu estou recebendo um casal aqui que não é nem Eu vou falar para eles que são referência em Indaiatuba, isso eles já são. Eles são referência até na minha vida, porque são amigos, grandes amigos, amigos do peito. Então daqui a pouquinho eu vou apresentá-los, mas antes gostaria de lembrá-los que o nosso podcast é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. E lembrando também, né, que você está aí construindo ou já construiu, precisa que a sua casa tenha aquele projeto, né, para que você não seja surpreendido com problemas relacionados ao fogo. Lembre-se, a Indafire é a grande solução, é a melhor solução aqui em Indaiatuba. Então, soluções em combate a incêndio, seja na sua casa, na sua empresa, na indústria, na sua loja, dá uma ligadinha lá na Indafire e aproveite. A equipe é espetacular e está preparada para atender toda e qualquer demanda para que você tenha essa tranquilidade lá na sua residência ou no seu empreendimento, ok? Então, dados os recados, agora eu vou apresentá-los, como eu disse, né, mais do que grandes profissionais. Falar da história deles, para mim, é quase como falar de estar sentado na mesa de um bar aqui, batendo um papo e falando sobre isso. Então, estamos recebendo aqui hoje eles que são referência em fotografia, audiovisual, ou seja, tudo que vocês imaginarem quando a gente fala aí de trabalho de imagem, da imagem da sua empresa, da imagem da sua... São eles. Robson Sene, Mari Maiolini, eles que são, como eu já falei, mais do que grandes profissionais, são meus amigos também. Eu tenho orgulho e satisfação enorme em falar isso. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Fábio. O prazer é nosso de estar aqui. Rapaz, foi difícil trazer essa dupla aqui, viu? É que eu sou tímido. Eu sei. Olha, mais uma vez, né? Vou repetir aqui. A gente sempre fala que recebeu os melhores e a gente fala sempre de procurar ajuda especializada. Isso é importantíssimo, gente, porque hoje em dia, né, Robson e Mário, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando eu comecei na fotografia, às vezes saía de fim de semana com 3 rolos de 36 pose, a gente falava aqui no interior paulista, né? E hoje em dia, a facilidade de ter uma máquina fotográfica, né, até próprios celulares oferecem isso. Mas, gente, isso não significa que o seu primo, que o seu sobrinho, que o vizinho da amiga sabe fazer foto, tá bom? Não é assim que funciona. E a gente vai falar sobre isso e como é importante buscar, então, essa ajuda especializada. Mas antes disso, como a gente sempre começa aqui, gostaria que vocês falassem um pouquinho da jornada de vocês, como é que vocês descobriram a fotografia. E é lógico, né? Acho que eu vou começar com a Mari, né? Por questão de gentileza, né? Robson, se já me permite. Ela começou primeiro que eu também. Então, melhor ainda. Queria que vocês falassem um pouquinho da história individual de cada um dentro da fotografia e como essa jornada, em aquele momento cósmico, ela se tornou uma só. Por favor, Mari. Boa noite, boa dia, boa tarde, não sei. Bom, eu comecei com fotografia porque eu fiz faculdade de moda. E na faculdade de moda eu aprendi sobre fotografia de moda. E aí eu gostei mais do que a moda. Acontece muito. Parece raro, mas acontece bastante. Mudei total. Comecei a trabalhar numa empresa. Era um estúdio fotográfico. Trabalhei 13 anos com eles em Vinhedo. 13 anos? 13 anos. Que legal. Aí teve um problema pessoal, assim. Eu engravidei do meu ex-marido e ele é falecido hoje. Na verdade, ele teve um câncer e quando eu estava grávida a gente descobriu essa doença. Quando a Kaira tinha 1 ano e meio, ele veio a falecer. Com todo esse processo, eu fiquei sem trabalhar um tempo. Foram uns 4 anos, porque ele faleceu uma semana antes da pandemia parar tudo e tal. E aí
veio a pandemia, eu não voltei a trabalhar, estava com a criança pequena. Muita coisa, né? Para Muita lidar ao coisa. mesmo tempo. É. Uhum. E aí, quando eu comecei a voltar a trabalhar, eu conheci o Robson em eventos. Que coisa, não? É. Agora passamos então para a Vossa Senhoria, Robson. Como é que foi o início da sua jornada aí? Como é que surgiu a fotografia na sua vida? Sempre foi algo que você gostou? Como é que foi? Eu nunca imaginei ser fotógrafo, estar na fotografia, mas sempre gostei muito de música, mas sempre fui muito tímido, retraído. Eu gosto de rock, mas assim, fazia fanfarra na escola, onde tinha alguma coisa que envolvesse música, eu tava lá. Uhum. Aí, quando eu era adolescente, tinha um amigo que tinha um site de balada. E aí ele precisava de alguém para tirar foto, porque eles já estavam cansados de tirar foto. E eu não era muito da balada, morria de vergonha de chegar na balada e ficava lá meio que retraído. Permita-me um adendo aqui. Você, jovenzinho que está nos assistindo, Nem isso era sabe o que é isso. muito mais habitual do que você imagina, viu? Eu mesmo, durante muito tempo, também fiz coluna social num distinto jornal da cidade aqui. Sim, os fotógrafos percorriam as baladas todas, e tínhamos muitas em Indaiatuba, onde você fazia toda essa cobertura. Então foi assim que você deu o primeiro passo. É porque os jovenzinhos talvez não saibam que nessa época não existia câmera no celular. Não existia. E era o único meio de você ter uma foto bacana, principalmente porque assim, a mulherada, o pessoal se produzia todo para ir pra balada. Claro, até hoje é assim, né? Todo E mundo eles faz aquele... gostavam de ver a foto. O celular naquele tempo era no máximo o jogo da cobrinha. Exatamente. Nem joguinhos tinha. Não tinha. E aí foi isso que fez eu perder um pouco, quebrar essa barreira da timidez, de estar todo o final de semana nos mesmos lugares e acabar encontrando praticamente as mesmas pessoas. Fui fazendo amizade, fui me soltando. E aí comecei a gostar da fotografia. Trabalhava num colégio aqui da cidade. E aí comecei a falar, putz, eu quero aprender mais sobre isso. Comprei uma câmera, almoçava em 10 minutos, os outros 50 minutos do meu horário de almoço ia pro laboratório ecológico que tinha lá e tirava foto de inseto e flor. Olha só. Para praticar na tentativa e erro, porque na época, o jovenzinho também não sabe, mas no YouTube não existia milhões de vídeos te Não ensinando era o fotografia. caso. Não era o caso. Hoje em dia, se quiser aprender, o que você quiser aprender tem lá, mas na época não tinha. E aí fui aprendendo, tentativa e erro, e aí o que era brincadeira, falei, putz, isso tá ficando legal, começaram a me chamar para fazer serviços, e aí falei, putz, eu não posso ficar trabalhando amadoramente, senão eu vou queimar meu nome antes de começar uma carreira. Claro. Aí busquei me profissionalizar, fui fazer faculdade de fotografia aqui perto, numa faculdade aqui perto, e aí isso foi abrindo portas. Isso foi mais ou menos 2010, no final de 2010, aí eu comprei uma câmera DSLR, uma câmera profissional. Aí fui para um cruzeiro de uma artista. E aí nessa artista levei algumas fotos que eu já tinha feito dela. Uhum. Aí mostrei só pro marido dela, consegui um autógrafo lá, mas não tive contato pessoalmente. E quando eu enviei essas fotos pela assessora dela para ela autografar, eu escrevi um bilhetinho. Falei, olha, eu tô só começando, faz pouco tempo, faz 3 meses que eu comprei minha câmera. Então, tipo assim, para falar que, tipo, nossa, as fotos não estão com super qualidade, mas é o começo, né? Sim. E ela respondeu através de uma mensagem na foto. Ela disse, meu amigo, se você está começando e já faz isso aqui, o que posso prever senão um caminho longo de muito sucesso. Que legal. Beijos, Cláudia. Essa artista é a Cláudia Leite. Uhum. 2 anos depois, eu fiz a foto que foi a capa do DVD dela. Tá vendo? Isso 2 anos depois, 2 gente. anos Ou depois. seja, se você aí tá tentando, pensando, imaginando se faz ou se não faz, mete a cara. Mete a Acho cara. que é a única maneira, né, Robson, né, Mari? É você se propor e, lógico, não é só isso. Como o Robson falou aqui, tem inúmeros vídeos no YouTube, mas, gente, nem todos são de boa qualidade, né? Nem todos são exatamente aquilo que você vai buscar. Então, se busca um curso, né, Robson, Mari? Acho que hoje em dia a gente tem sim. muitos bons cursos aí, não só em faculdades, mas também cursos até online aí de grandes instituições que podem te dar um direcionamento. E depois, aí eu queria que vocês falassem, nada substitui a prática. Quando a gente fala de foto, né? Você meteu a cara lá no até laboratório, uma dica que, assim, você ficou 12, 13 anos aí, né, fazendo as fotografias de moda, que parece fácil, mas não é nem um pouco fácil, gente. Eu já tentei me enfiar nesse negócio aí, não deu certo, porque não é o meu perfil. Tem tudo isso, né? Você entrar na fotografia, você, como o Robson falou, ele gostava muito de música, foi para os shows.
A Mari gostava muito de moda, foi para moda. Então, assim, dentro desse segmento existem diversos nichos nos quais você também pode se especializar. E foi o que vocês fizeram. Nós Né? somos bem diferentes, assim. Eu sou mais pro estúdio mesmo, eu faço newborn, faço ensaio de criança, gestante, e é o que eu mais gosto de fazer. Ainda faço alguns eventos, mas ele é o dos eventos, eu sou do estúdio. Tipo, a gente se ajuda, se completa, mas, né... Cada um tem aquilo que realmente mais gosta, né? Bacana. E hoje, então vamos falar então sobre... Hoje a empresa oferece diversos produtos, diversos serviços. Já voltando para a Mari, um deles é, logicamente, essas fotos em estúdios feitas, né? Como é que isso é preparado hoje, Mari? O cliente, muitas vezes, ele chega com uma ideia que pode ser feita ou não. Sim. E aí entra a sua expertise de falar, não, vai ficar legal isso fica legal, isso não fica. Como é que é esse processo de construção desses, vamos dizer, você mesmo falou o nome, agora eu esqueci, meu Deus do céu, como é duro ficar velha, né? Ensaios, tem todo um preparo, um tema, muitas vezes, né? Que você... Tem vários estilos de ensaio, né? E cada um é abordado de uma forma diferente. O preparo até o preparo do cenário também, tem toda uma preocupação, né? Como é que é isso aí hoje? O que é mais procurado pelo público? Eu gosto muito de fazer newborn. É o ensaio assim que eu mais gosto. Então, geralmente eu pego a gestante, já faço da gestante. Então, ali eu já conheço ela. A gente já vai conversando, contando um pouco da vida, do que ela faz e o que ela gosta. E cada uma tem um estilo próprio, né? Você vai colocar isso depois, né? Eu tenho os ensaios que a gente faz bem com carinho de mãe, aquela coisa mais aconchegante, até os ensaios daquelas mães super poderosas que fazem umas poses mais elaboradas, uma coisa mais fashion. Então, isso depende muito da personalidade da pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, a gente conversa bastante antes de fazer Por isso que é importante ter essa conversa inicial, né? Sim. E aí, dali, eu faço geralmente o parto, as fotos do parto, aquele dia especial, o nascimento do bebê. Depois tem o ensaio do newborn, que o newborn também é bem temático. Geralmente eu peço para a mãe trazer aquilo que eles gostam, coisas relacionadas à profissão dos pais. Até esses dias a gente fez um que foi de meio que aquela série que tinha as espadas lá, eu esqueci. Game of Thrones. Nossa, a gente fez meio que um temática, assim, porque eles gostam dessas coisas. Então ficou muito legal, gostei também. E eu raramente repito, assim, os estilos. Eu gosto muito de puxar mesmo os estilos dos pais, então... E aí tem os mensais, eu faço todo mês. Agora a gente está fazendo de gêmeos, que é a coisa mais fofa do mundo. Gêmeos não é tão comum, né? Então por isso eu citei eles. Então todo mês a gente faz, que nem esse mês passado a gente fez do Mário e Luigi. Eles vestidinhos, foi bem legal. Alô, Daniele, preste atenção. Daniele é minha esposa, gente. A gente nunca entra em acordo nessas horas, nunca entra em acordo. E é isso que é bom também conversar antes, para fazer algo que o cliente goste. Claro. Não adianta você oferecer para fazer Mario e Luigi e a pessoa não gostar nem de videogame e não saber quem é Mario e Luigi. Ou Game of Thrones e não gostar e não assistir a série. Então tem que ser algo que faça sentido para eles olharem para a foto e gostarem daquilo depois do resultado final. E é interessante, né, gente? Porque hoje em dia, com tanta tecnologia, as pessoas ainda sabem, percebem, têm a noção da importância da foto, do registro fotográfico e de como é importante fazê-la de maneira certa, então, correta. Até o newborn, muita gente eu vejo falando, foto de neném é muito fácil, porque essa época eles dormem. O ensaio newborn, ele costuma durar umas 4 horas. A gente tem toda a paciência do bebê realmente dormir, o tempo do bebê mamar. Claro. E eu fiz um curso de enfermagem para saber a posição que eu posso ou não colocar o bebê. Olha só. Porque aquele monte de pose que a gente vê com a mãozinha assim, não sei o quê, não é uma coisa tão simples assim. Dependendo do modo que eu virar o pulso do bebê, eu posso machucar. Ele é um recém-nascido de 5 a 7 dias, sabe? Tipo, é um bebezinho muito delicado, assim. Claro. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer um newborn como o pessoal acha que pode. Tem que ter um certo preparo mesmo para isso. Sem dúvida. Gente, o newborn não é um bebê reborn. Reborn. Você não pode fazer qualquer coisa com ele, não pode montar. Se quiser, eu faço também
pensar. Faz também, não tem problema nenhum. Mas fazer. Mas existe sim toda essa preocupação. E é interessante, gente, mais uma vez, ajuda especializada. Eu falo muito aqui. Às vezes eu brinco que eu vou me tornar o chato da ajuda especializada. Mas a verdade, gente, é que hoje em dia a gente tem muita gente aí no mercado que não é exatamente aquilo que vende, né? Então precisa ter muito cuidado. Robson, e você, durante algum tempo, você chegou a seguir Cláudia Leite, foi fotógrafo. Muitos e muitos né? anos. Me lembro também do Caldas Country também, você foi o fotógrafo oficial lá. Se não um dos maiores aí, o maior festival isso, né, em tempo, em dias e número de atrações e tudo mais. E aí, você continua buscando os palcos da vida para fazer o seu ofício? Acho que os palcos nem tanto, mas essa é uma história legal, que quando eu comecei lá, que a Cláudia escreveu esse bilhete, um fotógrafo que estava lá no navio viu e gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar no Carnaval de Salvador. Fui pro Carnaval de Salvador para trabalhar para ele. Então a gente fazia todos os artistas. Pegava a câmera, entrava no meio do circuito, no meio daquela galera, aquela muvuca que hoje eu olho e falo, meu Deus, eu passava no meio desse povo com a câmera na mão sem medo de ser roubado. Porque, isso porque ele era tímido, né, Mário? Existe um risco de você ser roubado ali, porque você tá com equipamento caro e assim, não é só o pessoal dentro da corda. Você passa ali na pipoca, que é um povão ali, e é complicado. E você tem que ser tudo rápido, muito dinâmico, pensar e agir muito rápido, tipo, aonde eu vou, para onde eu vou, qual seria o melhor ângulo. E era sempre uma correria muito grande, e isso que me atraía, assim, de tipo, eu não vou ficar parado e a luz é a mesma em fotografia de shows. Fotografia de show é sempre muito dinâmico, tudo sempre variando. Então, assim, você tem que pensar o que você quer de resultado, o que eu preciso fazer, a luz está variando, o artista está se mexendo, então o que eu vou usar de velocidade, o que eu vou usar de abertura, o que eu vou usar de ISO, e eu tenho que, tipo, esse é o melhor ângulo, esse não é. E aí do Carnaval de Salvador, conheci um pessoal lá, e esse pessoal me indicou pro Caldas Country. Na época do Caldas Country, eu tinha uma câmerazinha de entrada. Na época era uma T2i. T2i é a linha bem básica da Canon. E aí o cara que foi me contratar me mandou mensagem, falou, tudo bem, você foi indicado para fazer as fotos aqui pro Caldas, gostaria de saber o que você tem e tal. Aí mandei a lista de equipamentos que eu tinha, ele falou, cara, mas você não tem outra câmera? Porque a T2i é um fusquinha. Aí, ele foi sincero, né? Foi honesto, legal isso. Aí eu falei, não tenho, o que eu tenho é isso. Aí o cara que me indicou falou, cara, entra no Instagram dele, olha as fotos dele, e aí depois você fala o que você acha. E esse cara que me contratou, ele trabalha com publicidade lá em Caldas Novas, faz para grandes hotéis, para grandes empresas lá, e ele tem toda a linha dos melhores equipamentos da Canon. Ele tem um case que assim, você olha, qualquer um que gosta de fotografia, você fala, meu Deus do céu, todas as lentes que eu sonhava em ter estavam ali, mas não são muito caras, tipo coisa de 15 mil reais para a época, uma lente, hoje custa 20, 30 mil reais, uma lente. O cara tinha 10 lentes. Ou seja, muita grana. O Santo Graal estava lá. Exatamente. E ele não botava fé. Aí ele me ligou de novo para perguntar pessoalmente, por telefone. Pessoalmente, né? Por telefone, tipo, ouvindo a minha voz. Tipo, realmente você não tem outra câmera? Eu falei, não, o que eu tenho é essa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se você quiser me contratar, eu tenho vários amigos que são fotógrafos de show. Se você não gostar do resultado, eu vejo se eu consigo uma câmera emprestada aí e termino o trabalho. Aí, tá bom, vem para cá. Saí daqui de São Paulo, fui para Caldas Novas, que é em Goiás, e cheguei lá, mas você tem certeza que você não tem outra câmera? Ele não se conformava de que eu não tinha outra câmera. Não entrava na cabeça. Não entrava, ele achava que eu alugava equipamento, alguma coisa do tipo. Eu falei, não, é isso. Chegou no primeiro dia, né, e aquele nervosismo, né, tipo, não conhecia quase ninguém lá. E falei, eu vou fazer as fotos do primeiro show e te mostro. Se você achar que tá bom, eu continuo. Senão a gente vê o que a gente faz, eu arrumo uma câmera. Aí tirei as fotos, cheguei, procurei ele tava passando lá no backstage com a namorada dele. Mostrei as fotos, ele começou a ver as fotos assim, ele olhou e começou a me xingar. Ele, vou falar os palavrões aqui, vou colocar só os Por favor. Começou a me xingar e eu fiquei sem reação de tipo... Como assim? Será que ele gostou, não gostou? Por que ele tá me xingando? E ele meio bravo. Aí ele deu a câmera na mão da namorada dele, saiu andando, ela ficou olhando pra mim, olhando pra ela. Aí ele, olha as fotos desse cara. Não é possível, não dá pra acreditar que ele fez essas fotos com essa câmera. Ele deve ter colocado uma 5D aí dentro. Vai fazer seu trabalho.
Tipo, ele ficou inconformado de que eu tinha conseguido um bom resultado com uma câmera simples. Uhum. Então, tem uma coisa que eu gostaria de falar, deixar uma dica para quem está Claro. assistindo, escutando, é tipo, as oportunidades vão aparecer na vida, independente da sua profissão. Mas esteja preparado. É isso. Porque se a oportunidade aparecer e você não estiver preparado, a oportunidade vai passar. Mesmo que o equipamento naquele momento não seja Não adequado, seja o melhor. ele O virá equipamento a ser, pode né? não ser o melhor. Qual é o melhor equipamento? O melhor equipamento é aquele que você tem e que você sabe usar o equipamento. É isso. Não adianta você ter uma Ferrari, ir lá comprar uma Ferrari e não saber dirigir uma Ferrari. Não é verdade. Porque não é a mesma coisa de dirigir um carro popular. Esses dias eu conheci uma pessoa que comprou um iPhone 30 Pro Max e ficava revoltado porque as fotos não eram o que ela esperava. É claro, porque... Se você não saber manusear o equipamento, não adianta você ter o ainda melhor. não lê o seu pensamento, É. não sabe o que você espera da foto, Exatamente. daquela imagem. Então, assim, tem todo um processo para chegar onde se espera, que é o resultado que você imagina que... E hoje, Robson, hoje você está focado mais em formaturas, festas, como é que é hoje? Faço todo tipo de evento, eventos de empresas, aniversários, bodas, casamento, todo tipo de eventos em geral. Faço fotos de arquitetura também, tem umas casas aí. Legal, legal. A Mari faz bom. fotos profissionais também, que ela não chegou a citar, mas a gente faz lá. Então, assim, praticamente todo tipo de fotografia profissional a gente faz. Faço fotos de produtos também, estou fazendo fotos para uma empresa de catraca. Nunca imaginei fotografar catracas, mas a gente está fazendo também. Que legal. Então, hoje em dia, praticamente hoje a todo gente faz tipo de fotografia a gente consegue atender. O que eu não faço, a Mari faz. O que ela não faz, eu faço. Que bacana. Então, por isso a gente essas se fotos complementa. até de corporativa, parte corporativa, né? Pro Instagram e tal. Tá bem alta, principalmente nas mulheres. Eu tô fazendo bastante também lá no estúdio. Fica bem legal. Que bacana. Mas dentro de tudo isso que vocês falaram, que bom que as empresas e os profissionais têm percebido que, apesar de toda a facilidade, Sim. apesar de toda a tecnologia disponível, nada substitui o olhar do profissional. Não é mesmo? As pessoas falam muito da inteligência artificial, né? A inteligência artificial é maravilhosa. Mas se você não der o prompt lá, se você não der o comando correto, ela não vai fazer o que você espera dela. Então, eu acho que esse é o grande X da questão. Apertar ali o botãozinho no automático, gente, nem sempre vai resolver o seu problema. Nossa. E o É automático não funciona para eventos. Não funciona mesmo. Imagina a Ainda mais para situação. shows e... Um casamento. Principalmente. Exato. Você tem a noiva toda de branco, o noivo todo de preto. A câmera no automático ela vai fazer uma leitura da cena e regular automaticamente. Se ela fotometrar no noivo, opa, tá preto, tá escuro, vou clarear. Claro. Estoura a Agora noiva. o vestido da noiva. Se fotometrar na noiva, A noiva a some. noiva tá de branco, geralmente no ambiente claro, que a maioria dos casamentos hoje em dia é a luz do dia, tudo, até mesmo na igreja já vai estar claro. Ela fala, opa, tá claro, vou escurecer. O noivo que estava de preto fica mais escuro ainda. Então, Uma especialista aqui em decoração de eventos, hoje em dia, principalmente os casamentos, a grande maioria tem acontecido em locais ao ar livre, Sim. assim. Isso dificulta ainda Ainda mais mais. O Porque processo você de... tem o sol, dependendo do lugar, faz sombra ou não, ou tá contra o sol. Não é? eu já fiz um casamento que estava marcado para as 10. Ele começou meio-dia. Uau, O sol das 10 é um, Rachando. Com o certeza. sol do meio-dia é é outro. completamente É diferente. completamente diferente a luz e assim, até os convidados, ninguém aguentou ficar no sol do meio-dia. Só que o fotógrafo tem que estar lá e fazer o que, Sem pra que foi dúvida contratado. E aquela coisa, né? É um momento tão precioso, Uhum. o casamento, a boda, a formatura, que não dá para errar, gente. É. Não tem como. pode. Se você não tiver uma pessoa de confiança, um profissional gabaritado ali naquele momento, você vai se complicar, porque você não pode casar de novo. Quer dizer, até Exatamente. pode, mas não na semana Né? seguinte. Ou no mês Refazer seguinte. aquele evento igualzinho do jeito que Exato, aconteceu. aquele momento é único, então assim, não dá para errar, Arriscar, não dá para postar no amigo do marido, da vizinha, não tem como. É, a gente já A teve gente já casos teve, É. que confiou no... Ai, a pessoa fazia foto na empresa dos funcionários jogando bola. E aí foi fazer a Esse era foto o de um portfólio. casamento. Esse era o Ganhou, portfólio. E ganhou né, essas umas fotos para fazer o casamento. Não é? E aí a Mari fez o ensaio. E acho que a gente fez o casamento O civil também. é. É E interessante, a Mari falou também. Pode falar, desculpa. Não é só interromper. para concluir. A pessoa veio desesperada para
falar com a Mari e ver se ela resultado. conseguia salvar as Salvar. fotos péssimas. Assim, tinha fotos que não dava nem pra saber o que era, porque era uma igreja muito escura e a entrada dos padrinhos assim, ó. E provavelmente a pessoa Vulto. usou no modo automático. Porque, O modo né? automático faz o quê? Se tá escuro, ela tenta clarear. Claro. Uma das maneiras de tentar clarear é baixando a velocidade. velocidade. No que você baixa a velocidade, se a pessoa passa, ela não tá estática, vai ficar o rastro. Fica o borrão ali. só. Fica, Nossa, fica tudo fora borrão. de foco. E ela tava desesperada Tinha porque que o marido ver, ainda não tinha visto as infelizmente. fotos. Ela não sabia o que falar pro marido a hora que o marido visse o resultado das fotos do casamento deles. Tem certos momentos que não se faz um milagre, né? Não tem como. Infelizmente, Esse não tinha mesmo o que fazer, como salvar. assim. Ainda se fosse só questão de tratamento, as fotos estivessem escuras, ainda dava pra gente dar um jeito. Mas não tinha o que salvar. Agora voltando para a Mari, você falou das fotos corporativas, né? Muito interessante isso hoje. Muitos profissionais ainda continuam buscando essa possibilidade, porque não é simplesmente ficar num fundo branco e sorrir e fotografar. Essas fotos, principalmente, elas falam muito da pessoa. Elas dizem o que ela veio principalmente pro mercado de trabalho, né? Como é que é isso aí? Como é que é trabalhar essas fotos corporativas? Assim? É legal a gente conversar bastante com a pessoa antes, entender qual que é o perfil, qual que é o trabalho, qual é o perfil, ela atende quem. E eu sempre peço para trazer alguns elementos do próprio trabalho, né, do mundo dela. Questão até de cor influencia. Então a gente faz toda uma pesquisa junto antes para depois entrar nessas fotos e fazer as fotos do jeito que, né, foi pensado e elaborado. Todo um processo, né? Não é aquela coisa. Não é só sentar Chega ali aí, no banquinho e encosta bater aí, foto. vamos lá. E né? todo o Não é o direcionamento 3x4, de poses né? também. Quando você ia fazer o documento. É, que isso é uma coisa que eu gosto bastante, que é a direção. Aham. Eu sou completamente o oposto dele. Ele gosta do inesperado e Aham. mudar, né? E eu não, eu gosto do tudo controlado. Bom que você se A minha completa. luz tem que estar no lugar, né? Um ambiente controlado. eu mesmo, gosto né? de mandar fazer a pose. Eu consigo fazer fotos de estúdio, faço algumas vezes fotos de estúdio ou ensaios, mas eu não sei dirigir. Então, assim, se eu for tirar uma foto sua lá, fala, Fábio, põe a mão no bolso, cruza o braço e acabou minhas opções. básico. Ela já sabe dirigir, ajeita aqui o cabelo, vira um pouquinho mais, ergue o queixo e tal. Ela tem toda uma direção que, assim, são anos de experiência que eu não tenho, porque também não era o meu nicho. Com certeza. Então, A gente cada um se tem o seu, Uhum. cada um tem o seu nicho que faz melhor. Eu já vi isso de perto acontecendo, viu, gente? Então eu posso dizer que funciona. E olha, a gente está quase chegando no fim. Eu falei que meia hora passa muito rápido. avoando, como dizemos aqui no interior. Mas antes da gente terminar, a Mari falou aqui, né, que ela é uma filha que nasceu e gente, vocês não têm ideia. Ela já nasceu nesse mundo, né? Nesse universo de eventos, de fotos corporativas, ensaiadas e direcionadas. Ou seja, ela já nasceu artista. Eu queria apresentá-los para quem ainda não conhece, porque essa menina está mais conhecida que o prefeito aqui de Indaiatuba. Eu falei que Viu? ou eu sou a mulher do Robson Ceni ou eu sou a mãe da Kaira Maiolini. Venha pra cá, nossa Miss. Fica aqui no meio da... Bem mais pra cá. Isso. Legal. E aí, como você está, meu anjo? Aqui, ó. Tudo bem? Sim. Você está... Cada vez que eu te vejo, você me parece maior e mais bonita, né? Eu não fico falando isso, porque senão seus pais ficam muito convencidos. Mas me fala, o que você está fazendo hoje? Qual que foi o seu último prêmio, o seu último desafio? Conta pra gente. Assim, Fala um pouquinho mais perto aí pra gente ficar... O que você é? eu sou Miss Indaiatuba, né? Miss São Paulo. E eu faço jazz, eu faço inglês, eu faço um monte de... Não para, um minuto, né? não passo. Eu não paro um minuto. Eu faço coral, eu faço teatro, aula de música, aula de violão. E o que você quer ser quando crescer? O que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser cantora e fotógrafa. Por que você quer ser cantora?
Porque quando eu tinha 3 anos, né, eu fui pro My Musical. Na primeira vez que eu vi, eu fiquei encantada. Eu me lembro. Aí eu fiquei com vontade de ser cantora, assim, e cantar lá no My Musical. Você já realizou esse sonho, fiquei sabendo também. Ainda não em show solo, né? Mas quem sabe em breve, né? Você cantou com quem? Conta pra gente. O coral. Coral, da regente Sônia, né? A Soninha, um abraço pra Soninha. Você está muito bem orientada nesse tema, viu? Porque olha, a Soninha é fera. Agora me fala, o que é mais... Quem que usa mais os seus trabalhos lá? O papai querendo fotografar os seus shows ou a mamãe querendo usar você de modelo? Me conta, porque lá, você vê aqui, ó, tô aqui no Instagram do Robson, gente, vocês estão vendo o Instagram, tem um monte de foto da Kyra lá modelando e olha, cada foto caprichada. Você gosta, né? Eu amo. Eu sei que você gosta. E você está muito bem acompanhado por essa dupla, né? Arrasa nos ensaios, Não né? Bem modelinho mesmo. Não é? Dá pra usar e abusar dela. Não é? Você vai desfilar? Eu vou desfilar na UPAR. Ah, você vai lá no Adote Amor? Legal. Adote Amor. Espetacular. Outro evento também. Vocês estavam com o pessoal da Somos do Bem também, né? Recentemente lá, fazendo naquela sessão que o Topazio faz para todo o time. É lindo, Espetacular, aquele momento assim único. Siga, continue firme, não desista, tá? Se eu for falar para você, é só que você continue se especializando, como esses dois fizeram aqui, ó. Você tem ótimos exemplos à sua frente. Siga em frente. E se não der certo ser cantora, quem sabe não dá certo ser fotógrafa dos cantores. E vai estar lá com eles. E se não der certo ser fotógrafa, vai ser cantora, melhor ainda. Agora eu vou falar para você, não vai ser difícil você cantar e fazer foto de você mesmo. Então, assim, contrata esse menino aí, esse moço, porque você vai estar muito bem assessorada, viu? É isso, gente, olha. Vamos chegando ao final, então, de mais um podcast, porque a gente for ficar falando aqui sobre o trabalho desses dois aqui, a gente vai longe, tá? Mas antes da gente encerrar, logicamente, eu gostaria que vocês passassem um telefone, o Instagram, como eu falei, de vocês já está na tela lá, mas que vocês passassem um telefone para quem quiser saber mais, fazer um orçamento, saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, tanto da parte da Mari como do Robson, por favor. Pode mandar para o meu WhatsApp, é 1999694 40203. Repete para mim. 19996940203. Rapaz, melhor cartão de visita não tem. Ótimo, espetacular. Nossa garota propaganda também. É. Se você for fazer fotos no estúdio e se ela estiver lá, porque assim, ela está na escola ou está nas atividades extras, Claro. Você vai ser recepcionado por ela e ela fica lá orientando, fala, se você não der risada, eu vou fazer cosquinha. Já ajuda a E mamãe. aí eu ofereço água, ou suco, café, chá. É isso aí. E o papai leva, né? Muito bem. Tem que estar envolvida já desde pequena, porque já está aprendendo, né? Como eu falei, você tem que aproveitar esses dois exemplos que você tem lá. Gente, é isso. Vamos finalizando aqui mais um podcast Jeito de Expressão. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela presença. Como eu falei, né? Dá para conversar por muito mais tempo, tem muito mais coisa para falar, mas o nosso estúdio está sempre de portas abertas. Mas antes de E encerrar... o nosso em casa também. Também, opa, olha, gente, eu vou falar para vocês se assistiram, ouviram aqui a gente, deem um pulo lá, vocês vão ver que o trabalho deles é espetacular. Tem foto do Fábio e da família lá. E sempre já fizeram fotos lá. Várias vezes. A minha esposa me obriga, mas é brincadeira, eu adoro fazer, mas a Daniele... E não é só no estúdio, não, né? A Daniele não pode ver o Robson e a Mari num evento, por exemplo, faz foto minha aqui. Às vezes ela abusa da amizade, mas é brincadeira, gente. É porque a gente realmente sabe da excelência e
e da qualidade do trabalho deles. E antes de encerrar, antes de passar mais uma vez a palavra para eles aqui para a gente falar, para a gente finalizar, lembrá-los, né, que dia 25 de outubro acontece mais uma edição do Troféu Frutos de Indaiá lá no Clube 9 de Julho, grande show da dupla Jades e Jadson, mais algumas surpresas reservadas, e essa dupla estará lá conosco, fotografando, registrando e eternizando todos aqueles momentos para os quais você que ainda não garantiu a sua mesa, tem oportunidade. Basta ligar aqui para a gente, fala com a nossa equipe comercial. Né? Restam pouquíssimas mesas, mas esse vai ser um momento de celebração, de conquistas, a gente falar e receber os melhores da cidade num evento que transforma esse meio e cada vez mais tem se estabelecido aí para que todos possam comemorar mais um ano de feitos históricos. E é lógico, né, que nada melhor do que fazer isso com um bom show, com boa música, com boa comida, com tudo que é tido de bom e fotos ainda melhores. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, cara. A gente que agradece. Qualquer dia ela vai vir aqui, vai ser uma entrevista só eu e você. Cara a cara com essa Gabi aqui, que não é muito bonita. Valeu, gente. Obrigado. Finalizamos aqui então mais um podcast Gente de Expressão e a gente se vê. Até a próxima.